Olá, eleitos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar a sua semana, a sua vida, a sua família, a sua casa. Já recebe aí uma palavra do Senhor liberada para a sua vida e a palavra é: Ele tem cuidado de você. Eu estou debaixo dessa palavra, gente. Deus tem cuidado de nós. Então para de ser ingrato, para de dizer que Ele não tem cuidado, para de dizer que tá largado, tá abandonado, tá esquecido. Não, tira isso do seu coração. O Senhor tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Se você olhar bem, se você enxergar bem, Ele tem cuidado de você e você tem muito mais motivo para agradecer ao Senhor do que para reclamar pelaquilo que Ele ainda não fez. Então eu quero que você hoje, a partir de hoje, na verdade, durante toda essa semana, que você perceba aquilo que Ele já fez. Aquilo que Ele demonstrou a você que Ele é cuidadoso. Um Deus que cuida. Então receba nessa semana para sua vida um Deus de cuidados. E Ele vai te envolver em cuidado, em graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Você já recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Oi, Ju, a paz do Senhor! Ai, meu Deus, que honra, quanto carinho. Eu já chamei de Ju, acabou. Já dei apelido já. E é isso. Gente, recebam a Juliana, ministra do Senhor, uma profeta da nossa geração. Ju, eu estou muito feliz de te ter aqui. Que Deus possa te recompensar por tamanha bondade. Você tem sido uma referência para nós. Que Deus continue te fazendo fluir e avançar nele. E que vidas começam a ser edificadas, né, mais e mais através da sua vida. Amém. Eu quero que você fique à vontade. Eu já quero que você fale dessa sua mentoria também para nós, tá bom? Deixa o povo aqui ciente do que está acontecendo, que é coisa de Deus. E coisa de Deus a gente precisa ser compartilhado, né? Precisa ser avançado. Então fique à vontade, Ju, que Deus te abençoe, viu? Amém. Gente, bom dia, paz do Senhor. Para todas as meninas que já estão, as meninas que estão chegando. Nai, obrigada pelo convite. Obrigada por lembrar de mim para esse propósito. Eu sei que você já está aí fazendo esse trabalho de um tempo, já está aí desbravando nesse espaço que a gente tem na internet para anunciar a palavra, para pregar a palavra de Deus. E é muito bom, né? Saber que você lembrou de mim. Eu confesso que esse espaço aqui não é o espaço que eu me sinto mais à vontade, mais confortável. Então não é sempre que eu aceito convite para live. E quando você me chamou, eu senti propósito de Deus e eu entendi que era uma oportunidade que Deus estava nos dando para ter esse tempo aqui nessa manhã. Então eu estou muito feliz, estou muito honrada. Quero agradecer pelo carinho, pelas palavras, né, por tudo que você disse ao meu respeito. Eu fico muito grata mesmo. É bondade sua, viu, gente? A Nai está sendo bondosa, muito misericordiosa comigo, mas estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Nós somos somente cooperadoras, né, do que o Senhor está realizando nesse tempo, e para nós é um privilégio. Então, estou muito grata nessa manhã. Você lê segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Eu quero ler a partir do versículo de número 1º. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Eu quero acreditar que aí onde você está, você já está com Bíblia, com caderno, com caneta, para anotar, receber de Deus aí uma nova medida, uma nova porção. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, eu vou fazer a leitura aqui e quem estiver em casa vai acompanhando, fica à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos ali.
E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carro e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e o esconderam. Glória a Deus, glória a Jesus. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui nesse texto. Um texto certamente conhecido por nós, mas eu preciso ser didática aqui nessa manhã e te explicar algumas coisas. O capítulo de número 7 vai narrar para nós um período de muita dificuldade em Samaria, que era a capital do Reino Norte. De muita dificuldade, mas esse capítulo narra para nós o rompimento de um ciclo de muita vergonha, de muita opressão, de muita escassez, de muita limitação. E agora, iniciando um ciclo de fato de milagre, de provisão, de transbordo, de coisas novas acontecendo. Samaria, ela, nesse contexto aqui, no capítulo de número 6, nós vamos ter acesso a algumas informações que são muito importantes. E o que a Bíblia diz para nós? O contexto nos diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, que agora, aqui nesse contexto, é o inimigo declarado de Israel, inimigo majoritário, inimigo declarado que tenta de todas as formas prejudicar Israel dentro dos seus planos, daquilo que ele projeta e daquilo que ele deseja realizar. E se tratando de Samaria, o que esse rei deseja fazer? A Bíblia diz que ele cerca essa Samaria, cerca essa cidade. Alguns homens vão mencionar aqui a quantidade de soldados que aqui trabalhavam para Ben-Hadad, que era mais ou menos cerca de 120 mil homens que estão trabalhando nessa operação a fim de sitiar essa Samaria, a fim de destruir essa Samaria. As guerras nesse contexto aconteciam com motivações não só políticas, mas também geográficas, a fim de que esses povos pudessem expandir aí o seu território. Então era muito natural essa invasão de terras, essa invasão de reinos, essa invasão de nações, para que eles pudessem aí expandir as suas riquezas, tudo que possuíam. Então, além de uma guerra política, também era uma guerra geográfica e principalmente uma guerra espiritual. Então havia toda essa oposição aí espiritual envolvida nesse contexto. E o que o rei da Síria vai fazer? Ele deseja sitiar, com certeza dominar essa Samaria, mas antes de fato entrar num embate real, a Bíblia diz que Ben-Hadad ele vai cercar essa cidade. E isso daqui, na verdade, é muito estratégico, porque o interesse do rei da Síria nesse contexto é cercar essa cidade a fim de enfraquecer essa Samaria e depois de enfraquecê-la, ele de fato atacar. O que se torna aqui uma estratégia muito covarde, porque geralmente é o que o adversário da nossa alma costuma fazer. Então, cercando essa Samaria, a Bíblia diz que essa Samaria vai viver um contexto de muita limitação, de muita privação, aonde agora eles precisam ativar um modo de sobrevivência que eu considero particularmente desumano. Aqui a Bíblia diz para nós que eles passam a comercializar cabeça de jumento, esterco de pomba, para eles poderem se alimentar, né? Cabeça de jumento a 80 ciclos de prata, que se a gente fosse converter para nós hoje seria mais ou menos assim R$ 1.500, né? Então a gente reclama aí do preço das coisas hoje, mas já pensou, né? Pagar R$ 1.500 numa cabeça de jumento para se alimentar.
pagar uma quantidade exorbitante num valor assim altíssimo para comer esterco de pomba. É algo extremamente desumano, no nível muito baixo. Eles estão fazendo isso para sobreviver. E fazem ao ponto, o texto diz para nós que eles passam a comercializar os seus próprios filhos, né? À medida que as mães ali se comunicavam dizendo, olha, hoje nós vamos matar o meu filho, assar o meu filho, comer o meu filho, e amanhã, para sobreviver, nós vamos fazer isso com o seu. E aqui duas coisas me pegam dentro desse texto, porque além de perceber a maneira como esse rei deseja atuar, que é cercando para enfraquecer e depois atuar, eu percebo que esse rei, né, esse exército, eles estão fazendo algo que, na verdade, é cercar, oprimir, limitar, a fim de que essa mesma Samaria começasse a se matar entre si, começasse a se destruir entre si. E uma das coisas que o Senhor me falou dentro desse texto para que eu possa entender, para que nós possamos entender, é que o desejo do adversário não é só matar, tá? Eu preciso que alguém entenda isso, porque dependendo de como nós estivermos com Deus, a morte, ela não é perca. A morte, ela é ganho, ela é lucro. Aqui o desejo do adversário não é só matar essa Samaria, não é só destruir essa Samaria, mas é ver essa Samaria morrendo. Esse inimigo tem prazer de ver essa Samaria vivendo aquilo que Deus não projetou. De ver essa Samaria vivendo aquilo que não é o que ela merece de fato. De ver essa Samaria fora da vontade de Deus. De ver essa Samaria aos poucos se degradando, aos poucos se destruindo. De ver essa Samaria negociando o que é inegociável. De ver essa Samaria pela questão da sobrevivência passando coisas desumanas. Então aqui, essa Síria é alimentada pelo estado que essa Samaria se encontra. Então há um prazer no sofrimento, há um prazer na degradação, há um prazer de vê-la perdendo, de ver ali as suas forças sendo minadas. Por quê? Pensa comigo, Nai. Um exército de 120 mil homens, extremamente capacitados, com poder bélico para entrar, para invadir, para sitiar, para destruir. Ele não faz, ele prefere cercar. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: o adversário nunca vai chegar atacando. Satanás nunca vai chegar atirando. O adversário nunca vai chegar com o pé na porta invadindo. Isso é coisa de gente inexperiente, porque o adversário, ele geralmente, ele vai primeiro cercar. Cercar por quê? Cercar porque ele quer enfraquecer. Cercar porque quer oprimir. Então você vai perceber, e talvez alguém aqui entenda, por isso você vai perceber que antes de nós vivermos grandes guerras, geralmente a gente passa anteriormente um período de opressão, um período de desânimo, um período em que a gente parece que não se sente bem, algumas coisas estão acontecendo e a gente não discerne o que de fato é. E isso, na verdade, é um período de cerca. O adversário está cercando para desanimar. O adversário está cercando para desmotivar. O adversário está cercando para enfraquecer. E no maior momento de vulnerabilidade, ele atacar. Porque ele sabe que se você estiver bem espiritualmente, que se você estiver com o teu altar construído diante de Deus, que se você estiver forte, ele não tem nenhuma chance de te vencer. E não é por conta da tua força, mas pela força do Senhor que habita em você. E o que ele faz? Ele cerca para oprimir, ele cerca para enfraquecer, ele cerca para desmotivar, para depois atacar. Segunda coisa, esse adversário, ele prepara esse cerco, e esse cerco limita ao ponto, nós vamos entender, aqui já não há possibilidade dessa Samaria se desenvolver comercialmente, não há possibilidade dessa Samaria se desenvolver dentro das expectativas e das possibilidades que haviam ali para eles, né, se sustentarem. Então, eles cercam essa Samaria, quem está dentro não sai, quem está fora não entra, e agora as possibilidades vão sendo minadas, vão ruindo. E aí o que acontece? Para sobreviver, eles vão fazendo coisas absurdas. E aí é o que gera esse nível de prazer no adversário, que não é só matar, mas é ver morrendo, morrendo aos poucos. E o que eu tenho já de maneira introdutória para liberar sobre a vida de alguém? Se você percebe que a tua Samaria, tá? Pode ser a tua casa, pode ser o teu ministério, pode ser a tua mente. Se você percebe que a tua Samaria está sendo cercada nesse tempo, o Senhor está dizendo: se levante.
Se levante porque o teu adversário é alimentado pelo teu nível de depreciação. O teu adversário é alimentado por muitas das vezes aquilo que você se permite viver. E o Senhor tem me dito nesse tempo, Nai, muitas das vezes nós vivemos processos em que nós sofremos por tempos estendidos. Não é porque o Senhor quer nos ver sofrer. É claro que Deus é pedagógico dentro de processos em que isso arranca de nós lágrimas, isso faz com que nós nos sintamos desafiados em muitas questões, mas muitas das vezes nós sofremos por períodos que se estendem, não é porque Deus nos quer ver dessa forma, mas porque a gente se acostuma. E o que que eu vejo? Eu vejo que esse povo, ao invés deles se levantarem, deles buscarem a Deus, deles procurarem ali um meio de sair dessa condição, eles se condicionaram, eles aceitaram viver dessa forma, eles aceitaram viver dessa maneira. Então, uma coisa que eu tenho para dizer para alguém que me ouve, para alguém que certamente me ouvirá posteriormente, não se adapte, não se acostume. Processo que te arranca lágrima, situação que te faz sentir dor, que te arranca talvez de uma condição que é estar no centro da vontade de Deus. Isso não pode se estender, isso tem que ser temporário. Então não se acostume, talvez com uma situação dentro da tua casa, talvez você diz assim, Ju, mas o meu marido já é assim, já tem 10 anos que ele é desse jeito, e eu já me adaptei ao jeito dele. Não, essa Samaria está sendo cercada. Não se adapte com aquilo que não é o que Deus te prometeu. Não se acostume a viver fora do formato que Deus disse que você viveria. Então, se Deus tem uma promessa sobre a sua vida, se Deus tem uma palavra de abundância sobre a sua vida, se Deus tem uma palavra de salvação sobre a sua casa, não se acostume a viver fora daquilo que Deus falou, porque talvez esse processo que se estende há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, já não seja a pedagogia de Deus, mas seja você se adaptando. Nós somos seres adaptáveis, a gente se acostuma com muita coisa. Só que a gente não pode se acostumar com o lugar da dor. O deserto ele tem que ser passageiro. A gente não pode fazer tenda nesses lugares. A gente não pode fazer tenda nesses ambientes. Então eu quero que alguém entenda isso daqui. Essa Samaria está sendo cercada porque o adversário quer enfraquecer. E segundo, porque o adversário não quer só matar, mas quer ver morrendo. Então você já percebeu, não sei se você conhece alguém assim, que toda semana, todo dia, ela é aquela pessoa que se deprecia. É aquela pessoa que nunca tá bem. É aquela pessoa que, quando uma área da vida dela melhora, outra área piora. E ela vive nesse lugar de lamber ferida. Ela vive nesse lugar de depreciação. O Senhor está dizendo, cuidado. Se levanta, se erga, porque o teu adversário está sendo alimentado por isso. Segundo ponto. O texto diz, e agora de fato eu entro no texto que nós lemos, que até agora eu só contextualizei. O texto diz, no capítulo de número 7 que nós lemos, que Eliseu vai se levantar e vai liberar uma palavra sobre essa Samaria. E a palavra de Eliseu é: assim diz o Senhor, amanhã, até este horário, ainda dentro deste tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isso aqui me chama atenção. Por quê? Porque essa Samaria está cercada. Essa Samaria está sendo alvo, né, de ataque do seu adversário. Só que essa Samaria tem profeta. Essa Samaria tem um homem de Deus. Essa Samaria tem alguém que se levanta e pelo poder da palavra. Ele entende que ele não pode fazer muita coisa. Aqui Eliseu não é a figura provedora. Aqui Eliseu não é a figura que traz essa medida de farinha, essa medida de cevada, não é. Ele não tem para prover do seu recurso, mas ele tem uma palavra para liberar. Ele não pode mudar a realidade dessa Samaria, talvez pelo recurso que ele possui. E talvez a gente diz assim, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não tenho recurso para isso. E às vezes não é pelo recurso, às vezes é o poder da palavra. Ele vai se levantar dentro desse ambiente, desse lugar, e vai liberar uma palavra dizendo, assim diz o Senhor. Amanhã, o cenário já não vai ser o mesmo. Amanhã haverá provisão. Amanhã, essa Samaria vai desfrutar de algo que o Senhor vai preparar. E aqui eu aprendo algumas coisas, Nai, porque eu percebo que, primeiro, Eliseu ele não é movido por aquilo que vê, mas Eliseu é movido por aquilo que crê.
Eliseu, ele se move e ele percebe que o cenário é de escassez, é de limitação, é de dificuldade. Mas se ele não tem recursos para prover e mudar a sorte dessa Samaria, ele tem uma palavra que vale muito mais do que talvez o que ele pode carregar no bolso, do que ele pode ter na conta. Ele vai liberar uma palavra que vai virar um decreto, que vai virar uma sentença e que certamente vai mudar a sorte dessa Samaria. E ele diz assim, olha, amanhã, quase a este tempo, ele está dizendo assim, ó, esse mesmo horário, nós não teremos mais o mesmo cenário nessa Samaria, porque Deus vai enviar uma providência. Aleluia! Eu quero declarar isso aqui sobre a vida de alguém, eu quero declarar isso aqui sobre a casa de alguém, eu quero declarar isso aqui sobre a família de alguém, sobre o ministério de alguém. O Senhor está dizendo, no cenário que você está, seja um cenário de improbabilidade, seja um cenário de dificuldade, seja um cenário de escassez, qual for, o Senhor está dizendo, se não houver em você recursos para mudar essa realidade, que haja na sua boca uma palavra para mudar no mundo espiritual a sentença desse ambiente. Esse Eliseu, ele se levanta e ele libera uma palavra. Esse Eliseu se levanta e ele libera uma sentença. Esse Eliseu se levanta e ele libera um decreto. E esse decreto é, amanhã, a este mesmo horário, o cenário já não vai ser mais esse. O cenário vai ser um cenário de milagre, um cenário de provisão. Eu quero te convidar. Eu ministrei essa palavra esse final de semana e isso ardeu tanto no meu coração, Nai. E Deus tem falado muito comigo a despeito disso, porque eu costumo dizer que o mais perto da minha boca é o meu. E a palavra que sai da minha boca, que alcança a vida de pessoas, tem que servir para mim também. E o Senhor tem me dito assim, Juliana, eu tenho saudade do tempo que você se levantava dentro da sua casa, que você colocava as mãos sobre o seu armário, que você colocava as mãos sobre o seu guarda-roupa, que você intercedia. Sabe esse nível que alguém olha e diz assim, é doida, é louca? Sabe aquele nível de fé tão grande que a gente ora, põe a nossa cama, a gente profetiza que o nosso sono vai ser abençoado, a gente coloca a mão e a mão assim no nosso celeiro, unge os umbrais da nossa porta. Sabe aquela coisa de liberar uma palavra mesmo? Sabe por que muitas das vezes o adversário tem tido acessos dentro do nosso lar? Às vezes o nosso lar tem sido um cenário de contenda, né? Tem gente que tem paz para estar em qualquer ambiente, mas não tem paz para estar dentro de casa. Eu repreendo isso em nome de Jesus. A tua casa tem que ser o lugar em que você mais sente a presença de Deus, em que você mais sente paz e alegria. Olha, eu não tenho lugar nenhum no mundo que eu gosto de estar mais do que na minha casa. Eu sei que a gente vai ficando velho, né? E as coisas, algumas prioridades vão sendo invertidas. Mas eu amo estar na minha casa. Eu amo a paz que o Senhor derrama sobre esse lugar. Eu amo a presença de Jesus aqui sobre a minha casa. Então, não adianta você ter paz em qualquer outro lugar e não ter paz dentro da tua casa. E por que, Juliana? Por que eu sinto essa angústia? Por que minha casa é um lugar de confusão? Por que parece que muitas coisas acontecem aqui? É angústia, muitas coisas acontecendo. E o Senhor está dizendo, porque você precisa se posicionar nessa Samaria. Você precisa levantar a sua mão e liberar decreto de bênção, liberar decreto de paz, liberar palavra de vitória, liberar palavra de provisão, liberar coisas novas sobre esse lugar. Mas não, geralmente a gente só vai reforçando aquilo que o adversário está fazendo e dando a ele mais missão para nos atacar, para nos atingir. Mas eu quero profetizar na tua vida, na minha vida, que nós seremos dentro dessa Samaria como um Eliseu. O Eliseu que tem uma palavra de vida, o Eliseu que libera um decreto, o Eliseu que libera uma sentença e diz assim, olha, amanhã, gente, vocês se preparem porque o cenário já não vai ser esse. E talvez alguém possa olhar e dizer assim, mas esse Eliseu está sendo ousado demais, porque olha o estado que está essa Samaria, ele está dando 24 horas para Deus fazer um milagre. Isso aqui é engraçado, porque a gente acha que Deus precisa de tempo para fazer alguma coisa. A gente acha que Deus, ele depende do nosso calendário para realizar alguma coisa. Paulo diz à igreja dos Efésios, ele diz o seguinte, olha, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo? Que tudo aquilo que eu e você precisamos no mundo espiritual já está pronto. Na verdade, esse calendário, esse tempo, né? Esse tempo que a gente estipula, olha, eu acredito que dentro de um ano Deus possa fazer. Eu acredito que, né, dentro de 6 meses, na verdade, esse tempo não é para Deus, esse tempo é para nós. Esse tempo é para a gente se preparar e estar à altura daquilo que Deus já preparou. Deus não precisa de tempo. Deus não precisa.
Se Deus quiser fazer daqui a 2 horas, Ele pode. Se Deus quiser fazer em 30 minutos, Ele pode. Ele não depende. Deus não é refém do meu tempo, do meu relógio, do meu calendário. Geralmente, o tempo que nós precisamos é para nos preparar. Então, esse Eliseu não está sendo ousado. Esse Eliseu conhece o poder do Deus da qual ele profetiza. Esse Eliseu não está colocando Deus na frente. Esse Eliseu está declarando, ele sabe. Se Deus quiser se levantar, ele pode mudar o quadro dessa Samaria em 24 horas. Então eu quero liberar isso aqui para alguém e profetizar que o teu cenário, né? Eu quero liberar isso, se despeça do teu cenário de limitação, se despeça desse cenário de escassez, se despeça desse cenário de opressão, se despeça desse cenário, talvez de privação, porque Deus está dizendo, dentro de um dia eu posso fazer tudo novo. Dentro de 24 horas, eu posso mudar a sorte dessa Samaria. E Eliseu libera essa palavra. E aqui a Bíblia diz que o homem cujo a mão do rei se encostava, que era alguém muito próximo do rei de Israel, que nesse contexto aqui é Jorão, filho de Acabe. Esse homem de confiança do rei, a Bíblia diz que ele ouve o que Eliseu profetiza, só que a Bíblia diz que ele vai liberar uma palavra de incredulidade. E eu aprendi que todas as vezes que eu não crer em algo que Deus está liberando, o maior livramento que eu posso ter para minha vida é ficar quieta. Se eu não creio, eu me calo. Eu fico com essa incredulidade só no meu coração. Porque quando a gente manifesta a incredulidade, quando a gente diz assim, eu não creio que seja possível, eu não acredito que Deus possa fazer. A gente, além de nos posicionarmos de maneira contrária ao que Deus pode fazer, porque Ele pode, a gente deixa de participar do que Ele vai fazer, porque certamente vai. Eliseu vai dizer para esse moço, vai dizer, olha, Eliseu profetiza e a palavra do homem é, nem que Deus abra janelas no céu. Poderia, sabe, essa demanda de Samaria. Nem que Deus abra. E aprendido, as pessoas podem duvidar de mim, de você. As pessoas elas podem duvidar do profeta. É o direito delas. A única coisa que elas não podem é duvidar de Deus. Quando esse homem diz assim, nem que Deus abra janelas, Deus não tem capacidade de atender essa demanda. Deus não tem capacidade de suprir essa demanda. Quando esse homem der essa palavra de incredulidade, a Bíblia diz que Eliseu vai responder dizendo, olha, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai desfrutar. Então eu tenho aprendido com o Senhor que o maior livramento que nós podemos receber dentro de um sentimento de incredulidade é ficarmos de boca calada. Porque a partir do momento que eu manifesto a minha incredulidade, eu não acredito que Deus possa falar. Eu não acredito que Deus possa prover. Eu não acredito que Deus possa restaurar. Não, Juliana, eu não creio mais que... Nem se Deus se levantar, irmã, fique quieta. Dobre o teu joelho e peça misericórdia. De Senhor, gera fé no meu coração. Coloca uma porção de fé no meu espírito. Não me deixa dar incredulidade. Porque o que Eliseu vai liberar para esse homem é, você vai ver. Mas você não vai desfrutar, você não vai comer. Olha que coisa terrível. E o Senhor não quer que nós sejamos daqueles que veem, que observam. Observam o quê? Deus fazer na vida do outro, Deus prover na vida do outro, Deus realizar na vida do outro. E aqui não tem favoritismo, porque as coisas no mundo espiritual são feitas pela fé. Não existe favoritismo. Por que Deus faz na vida do outro e não faz na minha? Porque talvez o outro creia e você não. Nós não queremos ser daqueles que veem, nós queremos ser daqueles que desfrutam, que sentem, que testemunham junto. E aqui esse homem está dizendo, nem se Deus abre a janela no céu. Que terrível. Que terrível. Ele está perto do profeta. Ele poderia ser a primeira pessoa a dizer amém, assim seja, que Deus faça dessa forma. Mas ele é o primeiro a manifestar incredulidade. Então, nessa manhã, eu quero liberar uma palavra que todo sentimento de incredulidade
que toda crença que tem te limitado e te empurrado para trás, que tudo aquilo que te impede de enxergar o poder de Deus. Juliana, mas o cenário é de muita escassez. Juliana, mas é um cenário de muita enfermidade. Juliana, mas é um cenário de muita dificuldade. Juliana, são 120 mil homens cercando essa Samaria. O Senhor está dizendo, há poder em mim suficiente. O que é o teu problema para mim? Não manifeste diante do cenário de incredulidade, diante desse sentimento de incredulidade, não abra a tua boca para proferir contra aquilo que Deus disse que faria. O Senhor está dizendo, mesmo que você não creia, fique calado, porque muitas das vezes a gente deixa de receber algumas coisas por conta da nossa incredulidade. Eliseu libera uma palavra, e essa palavra agora, eu costumo dizer que toda palavra liberada, ela procura uma cabeça para repousar. E a gente precisa entender isso. Porque o que Eliseu libera vira um decreto, vira uma sentença. E esse Eliseu, depois de profetizar, nós vamos perceber que essa palavra, ela vai procurar alguém que por meio dela se cumpra o que Deus está dizendo. Então talvez a gente pense assim, Deus vai enviar algum empresário lá de Jerusalém para ajudar essa Samaria. Deus vai enviar um rei de outra nação com recurso abundante para prover sobre essa Samaria. Só que a verdade é que não é isso. Aqui, essa palavra ela repousa sobre a vida de 4 homens leprosos que estão à porta de Samaria. Que são improváveis. Homens improváveis. Eles não têm recurso. Pelo contrário, a situação deles se encontra em tamanha dificuldade ao ponto deles nem estarem dentro da cidade. Eles estão segregados, estão à porta dessa Samaria. Só que é sobre eles que essa palavra vai repousar. E eu quero que alguém entenda isso daqui e leve isso daqui para a vida. Toda palavra liberada, ela procura uma cabeça para cair em cima. E quando eu entendi isso, eu entendi que tudo que é liberado do altar pode repousar sobre mim. Então, às vezes, nós estamos lá pregando, liberando cura, milagre, e a pessoa não crê, a pessoa está desligada, a pessoa não recebe aquilo. Aquela palavra, a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta para ele vazia, antes cumpre o que lhe apraz. Então, assim, se Deus está liberando uma palavra de provisão, alguém ele vai usar para fazer isso. Então, que essa palavra que recaia sobre nós. Se Deus está liberando uma palavra de cura, uma palavra de milagre, ele vai liberar isso sobre a vida de alguém para que isso se cumpra, para que isso se materialize, então que recaia sobre nós. Então, tudo que sai do altar, Nai, eu tenho costume de receber. Eu falo, Jesus, que seja em mim, que o Senhor realize em mim, que o Senhor possa fazer em mim, que isso se cumpra na minha vida, porque eu creio que a palavra não volta vazia. Se ela não volta vazia, ela procura alguém para que por meio dessa pessoa ela se concretize. Então, que seja por intermédio da gente. A Bíblia diz que essa palavra vai alcançar 4 leprosos. E esses leprosos, eles estão à porta de Samaria. Em determinado momento, eles começam aqui a se questionar a sua vida, o que eles estão vivendo, a sua realidade. E a conversa deles, em algum momento, eleva de nível. Eleva de nível por quê? Porque eles estão questionando. E aí, gente? Nós vamos ficar aqui mesmo até nós morrermos? E aí? O que vai ser da gente? E eu não sei, Nai, qual era o tipo de conversa que eles tinham anteriormente. Eu não sei qual era o tipo de assunto que cercava essa roda de 4 leprosos. Eu sei que em algum momento parece que alguma coisa vai virar do lado de dentro. E eles vão dizer, e aí, gente? A gente vai ficar aqui mesmo esperando a morte. E eu tenho dito isso, e quero repetir aqui, o Senhor, ele vai elevar o nível das nossas conversas. O Senhor, ele vai elevar o nível de assuntos que você tem quando você se reúne com alguém. Porque por mais que alguém diga assim, Ju, é só uma pizza e uma Coca-Cola, Deus, ele pode destravar projetos no meio dessa mesa. Deus, ele pode descortinar o céu no meio dessa mesa. Deus, ele pode, numa conversa informal,
destravar algumas coisas dentro de você. Eu não sei qual era o nível de assunto que esses homens tinham. Eu sei que quando a palavra repousa sobre eles, alguma coisa do lado de dentro vai mudar. Você lembra que eu falei que às vezes a gente vive processos, não é porque Deus quer nos ver sofrer, mas é porque nós nos adaptamos ao sofrimento. E aqui o que eles estão manifestando? Inconformidade. E aí, gente, a gente vai ficar aqui até morrer? E aí, nós vamos ficar aqui de braços cruzados esperando a morte? Nós vamos ficar aqui desse jeito, dessa maneira, aceitando a condição que nós estamos? E eu acho lindo isso, porque quantas vezes em conversas informais com amigas, com mulheres de Deus, o Senhor destravou pensamentos, o Senhor me gerou esse nível de conformidade, Deus colocou algo no meu coração, e eu quero profetizar que Deus vai te aproximar de gente de Deus, que Deus vai elevar o nível das suas conversas. Nós mulheres, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que sair desse lugar de futilidade, de falar só de bolsa, de cabelo e de sapato. A gente tem que se reunir para falar de Jesus. Pensa num assunto que nunca acaba, Nai. Pensa num assunto que, olha, se a gente começar a conversar 10 horas da manhã e for até meia-noite, tem assunto para falar. Que é o que Jesus está fazendo, que são dos milagres que Deus operou, que é da misericórdia que Ele teve sobre a nossa vida, que é do lugar que Ele nos arrancou. Se você falar de Jesus, o assunto não acaba. É uma fonte inesgotável. Agora a gente quer se reunir para falar da vida dos outros. A gente quer se reunir para falar de quem separou. A gente quer se reunir para falar de quem caiu. A gente quer se reunir para falar de bolsa, para falar de sapato. Coisa fútil. E coisa fútil não agrega, não nos traz crescimento, não nos tira do lugar. O Senhor está afastando gente mediana que só vive dentro de um círculo de futilidade e vai aproximar de você gente de Deus, sabe? Chama essa mulher para tomar um café, comer um bolo na tua casa e você vai ver que Deus vai usar essa mulher para orar pela sua vida, que Deus vai te encorajar dentro desse projeto que ainda está no papel, que Deus vai fazer coisas grandes através dessa conversa. Quando você está próxima de gente de Deus, você gera com facilidade. Esses homens, em algum momento, eles vão chegar a uma conclusão. Gente, a gente vai ficar aqui morrendo? Olha a inconformidade. Não, eu não vou aceitar isso, não. Aí alguém vai dizer assim, olha, mas se a gente entra em Samaria, tem fome em Samaria. E lá nós vamos morrer. Mas se a gente fica na porta, a gente também morre. Aí tem alguém que vai dar uma ideia. E eu amo as ideias que vêm do coração de Deus. Porque por mais absurdo que pareça, Deus, ele respalda. Deus, ele dá estratégia. Deus se responsabiliza. E aí alguém vai dizer assim, gente, se a gente entrar no Arraial dos Sírios, você tá maluco? Você tá doido, rapaz? Se a gente entrar lá, eles vão matar a gente. Aí alguém vai dizer, mas se a gente fica aqui na porta, a gente morre. Se a gente entra em Samaria, a gente morre. Eu prefiro correr o risco de morrer, mas morrer tentando. Eu prefiro correr o risco de morrer, mas morrer fazendo alguma coisa. Eu prefiro que alguém, quando perguntar do que eu morri, fala assim, ela morreu na guerra. Ela morreu lutando. Ela morreu guerreando, ela não morreu de braço cruzado. Ela não morreu aceitando a situação. Ela não morreu como covarde. Ela morreu guerreando. Eu prefiro, é mais honroso para mim, para o meu legado, alguém lembrar de mim e falar assim, poxa, Juliana morreu, mas ela morreu lutando pela casa dela, lutando pela família dela, lutando pelo ministério. Ela não morreu na porta, não, de braço cruzado. Ela não morreu conformada, não. Ela não morreu porque a morte foi até ela, não. Ela morreu tentando fazer alguma coisa. Eles estão dizendo assim, olha, se a gente entra em Samaria, a gente morre. Se fica na porta, morre. Vamos tentar entrar no Arraial dos Sírios, porque lá pelo menos tem uma possibilidade. E o Senhor tem me dito isso. Juliana, se houver 1% de chance, tenha 99% de fé. Se tiver 1% de possibilidade, tenha 99% de posicionamento de fé em mim. Esses meninos, eles estão dizendo assim, há uma possibilidade de morrer, mas se eu fico aqui, eu morro. Se eu entro em Samaria, eu morro. Então eu prefiro correr o risco de morrer, mas morrer fazendo alguma coisa. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui.
Que o Senhor vai te tirar desse lugar de estagnação, que o Senhor vai te arrancar dessa porta, que o Senhor vai te tirar desse lugar de inconformismo, que o Senhor vai te tirar desse lugar onde você tem aceitado o processo que você tem vivido. Esses leprosos estão dizendo assim, se a gente fica na porta, a gente morre, se entra em Samaria, morre, mas pelo menos há uma possibilidade de nós sairmos com vida entrando nesse arraial. Sabe o que Deus honra aqui, Nain? Deus honra o posicionamento, Deus honra a coragem. E eu quero profetizar que Deus honrará o teu posicionamento, Deus honrará a tua coragem, Deus honrará o teu desejo de sair desse lugar, Deus honrará o teu... Juliana, mas a possibilidade de eu morrer é muito grande, mas morra fazendo alguma coisa. Não morra como covarde, não morra estagnada, não morra aceitando essa situação. Eles se levantam. A Bíblia diz que eles se levantam, Nai, no crepúsculo. Eu amo essa palavra. Eles se levantam no crepúsculo. E eu não sei, não faço a menor ideia se eles foram de um em um, se eles foram na ponta do pé, se eles foram se rastejando, se eles foram... Eu não sei qual foi a estratégia, eu sei que eles foram. Aleluia! E eu quero liberar isso aqui para a vida de alguém. Eu não sei qual será a tua estratégia, mas o Senhor está dizendo, sai dessa porta. Aleluia. Eu não sei se você vai devagarzinho, Juliana, mas e se eu der um passo de cada vez, não tem problema. Deus não está contando com a velocidade, Deus está contando com a tua obediência e com o teu nível de fé. Juliana, mas e se eu for? Eu tô tão fraquinha, eu já tô na porta dessa Samaria há muito tempo, já tá tão difícil para mim. Não tem problema. Não tem problema se você vai fraca, não tem problema se você vai na ponta do pé, não tem problema se você vai se arrastando. Eu só sei que eles foram e é o que eu quero te encorajar aqui nessa manhã. Só vai, só faz aquilo que Deus te mandou fazer, só faz aquilo que Deus te encorajou para fazer. Se foi essa a estratégia que Deus te deu, o Senhor te dá nessa manhã ousadia para concretizar aquilo que Ele colocou no teu coração. Independente da forma que eles foram, eu sei que eles foram e que eles chegaram. E aí o texto diz, eu encerro. E quando eles chegaram no Arraial dos Sírios, a Bíblia diz que não havia ali ninguém. E eu amo isso. Sabe por quê? Porque Deus honra a fé e o posicionamento. Aleluia. O texto diz que quando eles chegaram no Arraial dos Sírios, não havia ali ninguém. Por quê? Porque Deus, no mesmo horário que eles se levantaram, aleluias, no mesmo horário em que eles se posicionaram, a Bíblia diz que Deus fez ouvir naquele arraial barulho de carro, barulho de cavalos, barulho de cavaleiros, como o barulho de um grande exército. Irmã, era só 4 leprosos. Eram 4 homens feridos, segregados, excluídos, enfraquecidos, mas eles estavam posicionados. 4 improváveis, mas improváveis disponíveis. 4 improváveis, mas improváveis posicionados. 4 improváveis, mas improváveis encorajados. E eu quero profetizar isso aqui sobre a vida de alguém. Você pode ser uma improvável. Juliana, eu não tenho recurso. Juliana, eu não tenho padrão. Juliana, eu não tenho isso. Me falta muita coisa. Não tem problema. Deus não está contando com o que te falta. Deus está contando com aquilo que Ele já colocou em você. E se você se posicionar, o Senhor está dizendo, eu honrarei a tua fé, a tua obediência e o teu posicionamento. São 4 homens leprosos, Nai. Pensa comigo, homens feridos, homens marginalizados, segregados, excluídos, mas que estão debaixo de uma palavra. Lembra da palavra que Eliseu profetizou? Essa palavra repousou sobre eles e agora eles estão caminhando de acordo, em direção a essa palavra. Eles são improváveis, mas eles creem. Eles são improváveis, mas eles se posicionam. Quando eles se levantam, a Bíblia diz que Deus faz ouvir no Arraial dos Sírios barulho de carro, de cavalo, de cavaleiro, como de um grande exército. Ah, gente. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você se levantar, quem vai dar conta desse adversário sou eu. Aleluia. Você não vai precisar pegar numa espada, você não vai precisar pegar numa arma, você não vai guerrear com esse inimigo, porque quem vai lutar e quem vai dar conta do teu adversário sou eu. O Senhor diz, como disse a Josafá, parai e vede o livramento que eu darei. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa manhã, quando você se levantar, quem vai dar conta do teu inimigo, quem vai dar conta daquele que está te cercando, quem vai dar conta daquele que está te oprimindo sou eu. Eu só preciso que você se levante e vá. Eu só preciso que você se levante e faça. Eu só preciso que você se posicione na medida do que eu te direcionei. Eles chegam nesse arraial e não tem ali ninguém. O texto diz
que Deus fez ouvir esse barulho e os sírios começam a chegar a uma conclusão. Ele está dizendo assim, gente, vocês estão ouvindo esse barulho? Certamente. O rei de Israel se uniu com outras nações e estão vindo contra nós. E eles saem, abandonam o arraial. A Bíblia diz que eles deixam a tenda, eles deixam os cavalos, eles deixam os jumentos, eles deixam prata, eles deixam ouro. Se a gente for continuar lendo o texto, você vai perceber que mais para frente eles vão deixar as suas espadas, as suas, né, as ferramentas que eles tinham para guerrear, eles abandonam e deixam tudo para trás. Eles fogem. Aleluia. E ali, quando esses leprosos chegam naquele arraial, eles vão desfrutar de tudo aquilo que lhes estava acessível. Em algum momento, eles estão desfrutando e a Bíblia diz que eles desfrutam e se escondem. Desfrutam e se escondem. Porque eles não estão acreditando que aquilo é real. Eles dizem assim, ó, certamente eles estão escondidos em algum lugar. Então isso é uma emboscada. Então eles estão com medo, porque eles estão achando assim, gente, a gente chegou aqui, não tem um adversário, não tem um inimigo, tá tudo preparado. Tem tenda, tem comida, tem bebida, tem ouro, tem prata. Tipo assim, tá muito bom para ser verdade. Sabe alguém que está acostumado a sofrer? Alguém que está acostumado com a privação, com a escassez? Quando ele entra num cenário de abundância, ele desconfia. Só que Deus está dizendo para alguém, não precisa desconfiar, porque sou eu que já preparei todas as coisas. Pode desfrutar em paz. Pode desfrutar com alegria. Não precisa receber dizendo, ai, o que será que o inimigo está preparando? Né? Tem um ditado que diz assim, quando a esmola é muita, o santo desconfia, não é? O que será que está por trás disso? Sabe quando a gente fica com o pé atrás? Isso é trauma, isso é gente ferida. Só que Deus está dizendo, no lugar que eu preparo, da guerra que eu venço, você pode desfrutar em paz. Descansa, porque sou eu que estou preparando. O texto diz que a profecia era uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada. Só que aqui, o nível do que vai acontecer é muito maior. E Deus me deu uma resposta para isso. Quando Eliseu libera uma palavra, o homem que está do lado não acredita. A profecia era uma medida de farinha e 2 medidas de cevada. Mas agora, porque teve alguém que desacreditou, não vai ser só uma medida de farinha. Não vai ser só 2 medidas de cevada. Agora, porque alguém desacreditou, Deus ele faz além do que o profeta profetizou. Deus faz além do que aquilo que alguém liberou. Então, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Que Deus fará além do que você espera, além da sua expectativa, além do que aquilo que foi liberado, Deus fará além. Esses homens chegam e está tudo pronto, está tudo preparado. E eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui, que o Senhor já preparou todas as coisas, só se posiciona. O Senhor já preparou todas as coisas, só vai. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério, a tua família. Que Jesus te encoraje nessa manhã. Deus tem falado muito comigo nessa palavra. E eu quis derramar isso sobre a vida de alguém que está aqui, entendendo que essa palavra é para um tempo, e o tempo que o Senhor está nos inserindo é de posicionamento e de encorajamento. Não dá para aceitar viver nessa condição, viver da forma que está. Se existe cerco, se existe essa estratégia do adversário para enfraquecer, para cercar, para matar, Deus está dando a alguém estratégia. Então, eu quero que a tua casa seja alcançada, que o teu ministério seja alcançado, que a tua família seja alcançada. E tudo aquilo que foge do que Deus disse para você que faria, não se conforme. Deus, o Senhor liberou para mim uma promessa. Eu conheço pessoas que se casaram e o que Deus prometeu foi um casamento que faria com que ambos se fortalecessem espiritualmente. Deus prometeu um casamento para que o nome de Deus seja glorificado. E aí você percebe que talvez por meio desse mesmo casamento, pessoas estão enfraquecendo, estão adoecendo emocionalmente, o propósito não está sendo cumprido. Coloca o teu joelho no chão e diz assim, Deus, não foi isso que o Senhor me prometeu. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu preciso me posicionar? Qual é a legalidade que eu estou dando?
Qual foi a área que eu negligenciei? Me ajuda, me mostra, porque eu não quero aceitar esse processo durante esse tempo. Eu não quero aceitar essa situação durante uma vida toda. Eu quero viver aquilo que o Senhor me disse que faria sobre a minha vida. Então, que o Senhor te encoraje, que você se posicione, porque o Senhor Deus é contigo. Amém, Nai? Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo carinho, obrigada por abrir aqui esse espaço para a gente deixar uma palavra para essas mulheres de Deus, que Deus possa continuar te abençoando, fortalecendo você nesse trabalho, no seu ministério, que é lindo, que Deus continue te usando como uma boca dele, né, na nossa geração, na nossa nação, e que ele continue fazendo coisas lindas, que eu sei que você tem vivido, tem sido extraordinário em Deus, tá bom? Conte com a minha oração, com a minha intercessão, com o meu carinho e com o meu apoio daqui. Amém. Amém, Ju. Muito obrigada. A palavra direcionada e revelada pelo céu para as nossas vidas. Eu não tenho dúvida que da mesma forma que eu recebi da parte do Senhor, todos que estão aqui receberam. Olá, eleitos! A paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Aproveita e assista também esses outros 2 vídeos. Creio que vai edificar muito a sua vida. E não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu conto com você.